Fala aí, pessoal que está acompanhando aí os vídeos do canal Parasitas das Bactérias. Mais um vídeo aí hoje. Como eu já falei sobre os elementos tóxicos do aquário, né, o cloro, a amônia, e já falei também sobre as bactérias que dão origem a esse canal, o nome desse canal, e que a gente precisa mantê-las vivas dentro do aquário. Eu acho que eu já posso falar sobre algumas coisas, alguns termos que eu tenho usado nos vídeos anteriores e que eu até o momento eu não tinha explicado. Eu acho esse momento um momento válido para explicar, e também está explicando o algoritmo básico para a montagem de um aquário. A gente não pode simplesmente pegar o peixe da natureza, encher um paralelepípedo de vidro de água e colocar o peixe lá dentro. O peixe vai morrer. Então a gente tem um certo algoritmo, digamos assim, para ser seguido para montar o aquário e que a gente não tenha perdas dentro desse aquário. Eu desenhei esse algoritmo. O básico seria mais ou menos esse aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente pretende montar um aquário é pesquisar a respeito das espécies dos peixes desejados que a gente quer colocar dentro desse aquário. Os peixes têm diversos parâmetros que mudam de espécie para espécie: pH, temperatura, agressividade, sociabilidade. Tem peixe que vive em cardume, tem peixe que vive sozinho, entendeu? Tem peixe que fica grande demais, tem peixe que é pequeno, entendeu? Se você botar esses peixes misturados, eles podem acabar se matando, entendeu? Ou você vai manter uma espécie vivendo bem e outra espécie vivendo mal, digamos assim. Então, pesquisar sobre os peixes desejados para colocar os peixes com os mesmos parâmetros dentro desse aquário. Eu recomendo com empenho o uso do site aquaonline.com.br. Ele tem diversos artigos sobre aquarismo e fala sobre diversas espécies, todas as espécies praticamente que a gente coloca em aquário de peixe. Esse site tem e informa os parâmetros para a gente dessas espécies de peixe. Enfim, aí então o primeiro ponto é você pesquisar pelos peixes desejados. Depois que você definiu, não, eu quero esses peixes aqui eu vejo na lojinha ali da esquina vendendo, eu quero botar eles no meu aquário. Você vai passar para o segundo passo, que é o projeto do aquário. O projeto do aquário vai levar em conta, por exemplo, o filtro que você vai utilizar. Não existe só um tipo de filtro, existem vários tipos de filtros. E o tamanho do aquário, por exemplo. Muita gente pergunta como que mede o volume do aquário. O tamanho do aquário ele é principalmente importante para você saber o volume da água que tem dentro, né? Para você, por exemplo, usar anticloro da maneira correta, usar o condicionador de água da maneira correta, até medicação da maneira correta. Você precisa saber o volume do aquário. Ele é retirado da seguinte maneira, né? O aquário é um paralelepípedo de vidro, né, no caso. Você quer saber quantos litros um determinado aquário tem, você vai multiplicar a altura dele pela profundidade dele, pela largura dele, todas essas unidades em centímetro, né, e vai dividir esse valor da multiplicação resultante por 1000 para você achar o volume em litros do aquário. E aí você vai ter, no caso, definido o tamanho do seu display. Tem vários aquários de tamanho padrão. Você vai na loja e eu quero um aquário para botar tal peixe. Aí a pessoa da loja vai te falar, eu tenho um aquário dessas medidas aqui. Você pode fazer um fora do padrão, com a medida que você quiser, mas vai ficar mais caro provavelmente. E quem vai fazer o aquário, na verdade, o projeto do aquário você vai definir o que você quer no teu aquário, né? Mas quem vai montar o aquário mesmo vai ser provavelmente um montador de vidro e um marceneiro para montar o possível móvel que vai ter nesse aquário. Então, assim, a gente não vai projetar de fato o aquário, a gente vai só determinar o que ele vai ter, qual tamanho e principalmente qual tamanho e qual filtro ele vai possuir. Depois que o aquário estiver pronto, estiver construído já, você vai bolar um layout para ele. Por exemplo, onde que você vai botar rocha, onde você vai botar árvore, enfim, se você vai ter substrato ou não
no aquário, entendeu? Você vai ter areia de filtro, você vai ter rocha, enfim, no fundo, esse tipo de coisa. Depois que você monta o layout do aquário, você vai encher ele d'água, né? E vai preparar esse aquário para receber peixe. Por que preparar para receber peixe? Se você fez esses passos aqui, como eu falei, e colocar o peixe ali dentro, só encheu de água, botou anticloro e botou o peixe lá dentro, o peixe vai morrer, provavelmente. Muitas vezes porque a pessoa não sabe colocar o peixe dentro do aquário, ou porque o aquário ainda não está preparado ainda para receber peixes. E por que a gente precisa preparar o aquário para receber peixe? Como eu falei, o aquário ele precisa ter bactérias no filtro para você tá transformando a amônia em nitrato. Só que essas bactérias, a gente não compra elas, digamos assim, coloca no aquário e vai estar lá uma colônia de bactérias pronta para transformar o amônio em nitrato. Não é assim. A gente pega a água da torneira, por exemplo, ela vem com poucas bactérias. A gente precisa povoar o nosso filtro com as bactérias para que não dê problema e você, depois de um tempo, consiga transformar a amônia em nitrato. Então existe um procedimento que você faz, digamos assim, chamado ciclagem, que eu já até falei em outros vídeos, não expliquei o que era. Ciclagem é isso, você vai preparar o aquário para receber a tua fauna, no caso, né? Você vai utilizar testes, eu vou falar sobre a ciclagem futuramente, mas nesse momento aqui a gente precisa saber que não é imediato, é um processo que leva de 2 a 4 semanas, denominado ciclagem. Você usa os testes de amônia, de nitrito, eventualmente de nitrato, para ficar avaliando para ver se o aquário já pode receber vida ou não. Depois que ele estiver preparado, tá safo, ele já está com a colônia de bactéria formada aqui no filtro, já posso botar vida. Você vai inserir o peixe. Mas inserir o peixe não é só jogar o peixe na água, porque senão você pode ter um choque térmico, por exemplo, você pode ter um choque de pH, por exemplo, porque o peixe, quando você compra na loja, ele pode estar num pH um pouco diferente da água que você mantém na tua casa, e aí você pode matar o peixe, entendeu? Dependendo dessa diferença, se for uma diferença muito grande, se você jogar o peixe aqui dentro, ele pode morrer. Então a gente faz um negócio chamado aclimatação do peixe. A gente tenta igualar, eu vou falar sobre isso também, a temperatura, e vai adicionando água do teu aquário no saquinho que ele vem aos poucos, para que ele fique equilibrado, entendeu? Ele não tenha um choque tão grande quando ele for inserido no aquário. Depois que você inserir os peixes, você vai fazer a manutenção, né? Você vai dar alimentação, por exemplo, uma ou 2 vezes ao dia. Os peixes aguentam mais do que isso, sem comer, mas esse é o normal. Eu, por exemplo, alimento os meus peixes 1 vez ao dia. E até para não ter excesso de ração desperdiçada, entendeu? E gerar amônia e gerar morte de peixe. Então não precisa ficar super alimentando o peixe. O pessoal super alimenta os peixes, não precisa. O peixe não morre de fome tão facilmente quanto morre por causa da amônia produzida pelo excesso de ração. E a manutenção também a gente faz com filtro, né? O filtro, ele não é só composto da colônia de bactérias, ele tem outras partes. Ele tem 3 partes, basicamente. A filtragem biológica, que é a colônia de bactérias efetivamente. Tem a filtragem química, que vai tirar o cheiro, por exemplo, a coloração da água, que não fica muito estético para o aquário. E tem a filtragem mecânica também, física, né, como algumas pessoas chamam, que faz a retirada de partículas mais grossas, né, de sujeira. Ele segura. A gente nessa manutenção semanal ou quinzenal, a gente faz a troca do filtro mecânico, particularmente.
e eventualmente do filtro químico. O filtro biológico a gente não mexe, deixa ele quieto lá, porque se você mexer você pode matar a colônia de bactérias que você tem, e aí você tem um pico de amônia e peixe morrendo. Enfim, então seria esse basicamente o algoritmo aí de criação do aquário e posterior manutenção do aquário. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal, né, e aperta o sininho também para ficar sabendo quando tiver novidade de vídeo aqui no canal. Falou, galerinha, abraço, tchau, tchau.